E aí, gente, tudo bem com vocês? Então, hoje eu vim trazer aqui pra gente uma história bem bonita. Só que antes que você escute a história que eu tenho pra contar pra você, vai lá, se inscreve no meu canal, curta, comenta, compartilha sobre o amor de Deus, porque eu venho aqui pra falar do amor de Deus. Então, o que eu venho falar aqui pra vocês hoje? Sobre Jó. Quem foi o Jó? O Jó foi um homem que venceu. Sim, porque eu só venho aqui pra falar de gente que vence, né? Não vamos falar de coisas que são pra nos deixar tristes. Vamos falar de vitória. E a vitória hoje está em Jó. Jó foi um homem temente a Deus até o fim. E Deus honrou ele. Ele perdeu 2 tipos de coisa: bens materiais e bens emocionais. Jó perdeu os 10 filhos que ele tinha e também perdeu todo o rebanho dele, toda a casa dele. Ele só não perdeu a própria vida e não perdeu a esposa. Ele lutou muito porque ele sofreu demais. Por fim da vida dele, ele ainda acabou sendo tomado pela lepra, uma doença. E ele tinha amigos que no final estavam com ele. Só que, por que eu vim com essa história? Eu vim com essa história porque eu quero dar um exemplo prático para a nossa vida. Existem muitos Jós por aí. Você pode ser um Jó ou uma Jó. Eu sou uma Jó. Confesso que eu sou uma Jó. Porque o que é ser Jó? Ser Jó é perder. Mas também é ganhar. Ser Jó é saber que tem um propósito para todas as coisas. Ser Jó é perseverar na fé, ter fé e saber que tudo vai ficar bem, mesmo que seja por um longo período, mas tudo passa. A história que eu quero contar para vocês hoje, da nossa vida de hoje, no caso, é da história da Bianca. É uma moça, uma jovem, que teve a casa incendiada o ano passado aqui em Alegrete. Eu estive ali na noite na casa dela e ela tinha perdido tudo. A casa dela ficou totalmente queimada. E o que eu fico pensando? Quantas coisas ela perdeu ali dentro? Quantas lembranças? Quantos objetos úteis? Quantas histórias dentro daquele lugar? E o que a gente tem perdido? Vocês já se imaginaram de uma hora para outra a casa de vocês acabar? Se terminar, pegar fogo? Não conseguir juntar um pedaço de madeira para fazer outra casa? É muito triste, muito triste. Só que Deus vem e nos prova. E Ele usa algumas situações para nos provar. E Ele fez isso com a Bianca. Ele usou isso para provar até que ponto ela vai confiar nele e até que ponto ela vai jogar a toalha. O nosso desejo é que toda vez que a gente perca algo, a gente não desmorone. É que a gente persevere e tenha fé que tudo vai passar. Com Jó, ele foi perseverante, ele suportou e Deus devolveu tudo em dobro para ele. Só que Jó tinha 10 filhos e Deus devolveu 10 filhos para Jó. Por que ele não devolveu o dobro dos filhos para Jó? Gente, porque os 10 filhos que ele havia perdido estão descansando em Cristo. E quando Jesus voltar, Jó
vai ter os 20 filhos dele de volta para ele, porque ele foi fiel e ele suportou a dor por amor de Cristo. E o que a gente tem para aprender com isso? A história da Bianca ainda não terminou. Ela está no caminho, ela está vivendo o processo. Porque quando a gente perde algo, a gente precisa passar pelo processo. E o processo não é fácil. Só que ele é importantíssimo para o nosso crescimento e para o nosso desenvolvimento. Quantas coisas ela já deve ter aprendido. Quantos amigos ela deve ter ganhado. Pelo fato dela ter sobrevivido, ela e o filho dela, já é uma bênção. Quantas coisas a gente perde e fica se detendo só no que perdeu. Quantas vezes a gente perde um relacionamento e, meu Deus, parece que aquele relacionamento era tudo que a gente tinha. Não é assim, gente. A nossa vida vale muito mais. A gente não deve se basear em outra pessoa para a gente ser feliz. A gente não deve se basear em bens materiais para a gente ser feliz. Com certeza uma casa é algo necessário, é fundamental. Só que eu creio que ela já está construindo a casa dela. Com muito suor, com muito sacrifício, sim. Mas agora a casa dela está edificada sobre a rocha e não mais sobre a areia. O que está alicerçado na areia vai na primeira tempestade, mas o que está alicerçado sobre a rocha permanece. Eu desejo que a Bianca seja como Jó, perseverante. E você, que perdeu algo ou perdeu alguém, também seja perseverante, tenha fé. Tenha essa esperança dentro de ti, que tudo passa, que nós precisamos entregar a nossa vida para Cristo hoje, para que no dia que Ele voltar, nós possamos encontrar as pessoas que perdemos, porque nós não fomos feitos para perder as pessoas, nós não fomos feitos para separação e nem para morte, nós fomos feitos para a vida eterna, por isso que a gente não aceita perder ninguém. Não é fácil. A saudade bate e a dor aumenta. Mas existe a esperança que Jesus vai voltar e que os mortos em Cristo ressuscitarão. E nós poderemos matar essa saudade e vai ser para sempre. Precisamos ter fé e acreditar no que a gente não vê, porque a fé é isso. Hoje o texto bíblico que eu trago pra gente está lá em Jó. E diz assim, capítulo 42, no verso 5. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Olha que notícia maravilhosa quando a gente passa por uma perda. Antes a gente conhecia as coisas que Deus fazia só de ouvir os outros falar, mas agora, depois que a gente tem um encontro com Ele, a gente pode enxergar Ele. Que notícia maravilhosa! E isso enche meu coração de alegria, porque eu tô falando isso para vocês, e isso faz um bem danado quando a gente fala do amor de Jesus, quando a gente leva esperança, que vocês tenham essa esperança dentro de vocês, e que não seja só de ouvir os outros falar, não seja só de eu estar aqui falando para vocês, de mim, mas que vocês tenham um encontro com Cristo e que vocês sim possam ver com seus próprios olhos tudo que Deus pode fazer na vida de vocês. Eu fico muito feliz que vocês ficaram até aqui. Comentem, compartilhem. Se esse vídeo fez sentido para você, compartilhe com outras pessoas e leve a esperança. Fiquem com Deus, um grande abraço e até o próximo vídeo.